com outros países, né, quanto aos direitos e ações de respeito e cidadania que envolvem o público idoso? Por incrível que pareça, a gente sempre pensa que a gente está numa situação muito pior. Uhum. Em termos de legislação, nós temos uma legislação bastante moderna, que foi inclusive usada como modelo para vários países, certo? Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, ainda como projeto já estava sendo mencionado como uma legislação a ser consultada no caso de dos demais países quererem criar uma legislação em favor do idoso, Uhum. certo? E, inclusive, o Brasil teve vários técnicos participando de um grupo de trabalho da OEA para a elaboração da Convenção Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. Uhum. E essa convenção, eu costumo dizer que ela tem o DNA da legislação brasileira. Se você pegar a legislação brasileira e pegar a convenção, você vai ver que tem muita coisa, tem muita semelhança de uma legislação com a outra, uma legislação nacional com uma legislação internacional, né, dos países da OEA. Bom, mas nós temos muita gente que diz que defende o idoso, mas que lá dentro do Congresso Nacional não defende o idoso e vota muitas das vezes contra o idoso. Então, nós temos essa dificuldade. Pelo fato, daí a importância da gente estar organizado. Porque a gente estando organizado, a gente vai conversar com os parlamentares de cada estado, né? Os aposentados, os pensionistas, os idosos de Minas Gerais vão focar a bancada de Minas, os de São Paulo vão focar os de São Paulo, e cada um vai correr atrás do seu parlamentar e dizer, olha, nós votamos em vocês, agora nós queremos que vocês deem a contrapartida para nós, porque vocês são os nossos representantes. E uma das questões que a gente trabalha muito, sabe, é a questão da consciência política. Nós não temos vinculação partidária com ninguém. Não aceitamos ser comitê eleitoral de ninguém. Nós orientamos as pessoas a observar o comportamento do político para dar uma resposta para ele na hora das eleições, certo? Inclusive, no ano passado, nós fizemos um seminário com esse objetivo. Foi uma pessoa daqui da Universidade, da PUC Minas, foi falar para a gente, né? Uma pessoa ligada à arquidiocese, foi falar para a gente sobre a importância do voto consciente. Veio uma pessoa da Comissão de Justiça e Paz, da CNBB, falar para a gente. Então, por quê? Porque muitas das vezes eu já ouvi parlamentares dizer o seguinte, por que eu tenho que votar em idoso, se eu tenho que fazer alguma coisa para o idoso, se idoso nem votar não vota? Então, votar é um ato de cidadania. Por isso a gente precisa votar. E eu digo sempre, que se eu chegar aos 120 anos e der conta de ir à urna para votar, eu irei até os 120 anos. Porque eu quero ser uma cidadã inteira. Eu quero ser cidadã, protagonista da minha vida. E protagonista, às vezes, até de outras pessoas. Porque muitas das vezes a gente tem que dar vez e voz para os outros. Né? Não é só dar voz para mim. Tem que dar voz para outras pessoas que não têm acesso aos espaços que eu tenho para fazer a defesa deles. Então, eu tenho que ser uma defensora da vez e da voz deles. E aí, então, a nossa legislação, ela tem esse caráter, é um caráter já bastante, né, moderno, mas como diz o autor do Estatuto do Idoso, não existe, o senador Paulo Paim, ele diz, não existe lei perfeita, sempre é possível aperfeiçoar, sempre é possível aperfeiçoar. Então, a gente passando por tudo isso, qual o problema que a gente vê? Por que a gente não avança mais? Porque nós somos muito poucos multiplicadores para chegar até os idosos e falar para eles dos direitos deles.
E eles muitas das vezes não conhecem os direitos deles. Sim. E porque não conhecem, não reivindicam. Então, é uma luta, o cumprimento da legislação em favor do idoso, ele não passa simplesmente pelo idoso, ele passa pelo jovem, ele passa pelo adulto, né, que está aí com 40, 50 anos, ele passa pelo adolescente, ele passa pela criança. Eu costumo dizer o seguinte: a gente não envelhece de um dia para o outro, a gente não dorme jovem e acorda idoso. A gente vive um processo de amadurecimento. E porque a gente vive esse processo de amadurecimento, a gente tem que preparar para o final. Não é para um final de finitude, coisa triste, não. Eu acho que você pode viver plenamente até o último momento da sua vida. Você pode ter uma vida inteira, né, plena, até o último momento da sua vida. Então, por isso você tem que estar preparado. A gente não faz as coisas sem preparo, né? Se fosse tão fácil assim, né, o professor ele não precisaria de buscar qualificações, ter uma graduação, depois um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, né? Então, as pessoas, os técnicos, eles estão sempre aperfeiçoando. Nós devemos fazer isso também com a nossa vida, buscar aperfeiçoar a nossa vida e dar sentido para ela o tempo todo. Muito bem, excelente. Maria, eu queria deixar a palavra livre para o seu recado final, alguma informação que queira reforçar, deixar contatos, redes sociais também, fique à vontade. Eu sou muito ruim para guardar esses negócios de rede social, mas eu